Jeremias capítulo 6, versículo 3, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco. Amém? Crianças, qual que é o nome do profeta que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite? Quem pode dizer? Qual é o nome dele? Neemias. Neemias era um homem segundo o coração de Deus também. Ele foi um homem escolhido por Deus. Ele era o que na casa do seu rei Artaxerxes? Que é copeiro. Ele servia ao rei. Ele era um homem de uma grande responsabilidade. Mas Neemias foi para Suzã, depois de uma longa história triste para o povo judeu. A Bíblia diz, crianças, que Deus chama a Davi e faz uma promessa. Mas Davi, por ele ser um homem de guerra, Deus não permitiu que ele construísse o templo. E a Bíblia diz, crianças e adultos também, que Deus vai usar Salomão. Você sim poderá construir um templo à memória de mim. E a Bíblia diz que Deus separou Jerusalém para ser casa de Deus, o templo para ser casa de Deus. Então diga comigo: Deus, naquele tempo, habitava em um templo construído por homens e principalmente por Salomão. A Bíblia diz que Deus vai lhes permitir que Salomão construísse um templo. Olha só, crianças, e o templo era como a nossa igreja hoje. Você está aqui, as pessoas vinham para cultuar a Deus e ali pedia seu perdão dos seus pecados, e Deus respondia com fogo. E a Bíblia diz que Deus falava através dos profetas e principalmente através do fogo, porque Deus é um Deus fogo consumidor. E a Bíblia diz que Deus separou esta nação para ser uma nação limpa, uma nação alegre, onde todos tinham comunhão uns com os outros. Mas a Bíblia diz que Israel entristeceu o coração de Deus. E vocês estão vendo aqui a comunhão entre um menininho e uma menininha? Era assim que havia, era a casa de Deus, sempre comunhão. Mas o pecado, a Bíblia diz que Israel vai então entristecer o coração de Deus. E o coração daquele povo se tornou o quê? Cheio de pecados, entristecendo e se ferindo mais ainda. É isso que acontece quando nós estamos vivendo na prática do pecado. Entristecemos a Deus e principalmente trazemos feridas para a nossa alma. Então diga assim comigo: eu não posso. Diga bem forte: eu não posso deixar as feridas que o pecado pode deixar na minha alma entrar. Sabe por quê? Deus não se agrada. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu algo acontecesse. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse multidão para ser escrava lá na Babilônia. Aí onde encontramos a história de Daniel. Os louvores foram louvados aqui sobre Daniel, na cova dos leões. Também Daniel e seus amigos na fornalha, ali os seus amigos. Então, Deus permitiu para que viesse o povo se arrepender. Diga-se comigo: muitas vezes Deus vai permitir algo ruim acontecer para que haja arrependimento no meu coração. Sabe por quê, crianças? Deus não quer que venhamos perder o relacionamento com Ele. Israel perdeu o relacionamento com Deus, mas Deus, em sua misericórdia, vai usar grandes profetas, homens de Deus e também homens que não eram de Deus. E Deus usa o rei com o nome de Ciro,
que não conhecia Deus, mas para permitir que todo aquele povo que foi levado escravo voltasse para onde? Jerusalém. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Israel, o templo que eles tanto adoravam, estavam destruídos por causa do pecado do povo de Israel. Mas Deus, depois de muito tempo, vai usar o profeta Neemias. Neemias, ele tinha um irmão com o nome de Anani, perdão. Quem gosta aqui de visita na sua casa? Toda vez que nós recebemos uma visita, nós ficamos alegres, né? Mas o Neemias estava ali, longe da cidade de Jerusalém, e recebe uma visita onde o seu irmão Anani vai trazer uma péssima notícia. Sabe qual é a notícia? Neemias, o templo está destruído, os muros estão destruídos, e as portas estão todas o quê? Queimadas. Você sabia que cada porta no templo, na época de Israel, tinha um grande significado? A primeira porta, uma das portas mais antigas, é para que Israel pudesse lembrar do Deus da intimidade. Era chamada Porta Velha. A segunda porta era as portas das ovelhas, que estavam queimadas. E essa porta, igreja, era onde o sacerdote pegava as ovelhas que iriam ser levadas para o sacrifício. E o sacrifício simbolizava o quê? Perdão de pecados. Se não tem a porta das ovelhas, não tem perdão de pecados. Então Israel estava o quê? Longe do perdão de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Neemias, o nome dele significa o quê? Deus que consola. E eu quero dizer a primeira palavra profética sobre a sua vida, pais e crianças que estão aqui. O Deus Consolador te trouxe aqui nessa noite para consolar o teu coração. Deus Consolador é o Deus de Neemias. E Deus vai usar Neemias para restaurar essas portas. Outra porta que simbolizava onde havia festas ali na nação de Israel era a porta da colheita. Quando Israel tinha as suas colheitas, eles entravam com a alegria, dizendo: Senhor, eu estou trazendo diante dessa porta as minhas colheitas, os meus frutos. Se não tem festa diante das portas, não tem o quê? Alegria. Israel, criança, estava toda acabada, destruída. Mas o que Neemias fez, quando ele soube, através do seu irmão Anani, dizendo: olha, ele foi o quê? Orar diante do Senhor. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos: se você soube de uma notícia triste, não se desespere, ore para a presença do Senhor. Ora diante da presença de Deus. Não faça nada sem Deus te direcionar. E a Bíblia diz, crianças, que ele mesmo, orando ao Senhor, ele orou durante um período de 4 meses para buscar uma resposta de Deus. Ei pai, ei mãe, quanto tempo você está orando? Está em desespero por conta de um dia de desespero. Não hajas conforme a tua vontade, haja conforme a direção de Deus. Neemias esperou 4 meses para ir diante do rei Artaxerxes para buscar uma direção. E a Bíblia diz que Deus foi com Neemias. E Deus deu direção para Neemias. E Neemias pediu para o rei: rei, eu preciso de cartas para que o Senhor me permita para eu ir até a casa do meu povo, a terra do meu povo, para que eu possa reconstruir os muros e também restaurar as portas. Cada porta, o tio Marcos disse que simbolizava uma festividade, simbolizava algo importante para Israel. Então às vezes eu penso: olha, Neemias simplesmente foi para restaurar um portão. Não, cada porta é uma porta de valor para cada povo judeu. E Deus tocou no coração de Artaxerxes e permitiu que
ele tivesse vários materiais. E Neemias também pegou o seu martelo, a sua pá, e foi fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Porque a mão de Deus estava sobre Neemias. Diga-se comigo, eu posso fazer a obra de Deus somente se a mão dele estiver comigo. Crianças, se você for louvar o Senhor, se você for pregar a palavra do Senhor, evangelizar, sabe de uma coisa, a mão de Deus está sobre a sua vida. Deus estará te direcionando a fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz, crianças, que Neemias chega lá. Ele começou a fazer a obra de Deus, mas apareceu 3 homens que começaram a zombar. Quem pode citar o primeiro nome? Sambalate, Tobias e Gesem. Então apareceram quantas pessoas? 3. E uma multidão também, porque eles eram governadores de uma província perto de Jerusalém. E a Bíblia diz que nada impediu de Neemias fazer a vontade de Deus. Diga-se comigo, independente das circunstâncias ou de pessoas, eu não vou parar de fazer a obra de Deus. Uma das coisas que Neemias usou, eu queria que as crianças olhassem para cá. Ele tinha o quê? Confiança. Diga-se comigo, eu preciso confiar no Deus que me colocou na sua obra. Outra coisa que Neemias tinha, ele tinha uma fé. É impossível agradar a Deus sem fé, porque a fé, ela, segundo a vontade de Deus, ela pode operar maravilhas, independente daquilo que eu tenho em mãos. Neemias tinha uma grande construtora de materiais de construção? Tinha ou não? Mas Deus permitiu que ele chegasse ao rei e o rei entregasse tudo aquilo que era necessário. Eu quero dizer para os pais aqui nessa noite, Deus vai te entregar o necessário para você fazer a obra de Deus. Aquilo que você necessita para a tua casa, para o teu ministério, para a tua chamada, é Deus de providência. Assim como Deus foi com Neemias, tenha a certeza da sua fé. Outra coisa que Neemias tinha, ele era o quê? Organizado. Ele disse: olha, você vai ficar como guarda dos muros, vocês vão pegar as ferramentas, vocês serão aqueles que irão cuidar da alimentação dos pedreiros. E a obra de Deus é assim: há espaço para todo? Há espaço para todo? Todo mundo. Cada um na obra de Deus tem uma responsabilidade, seja ela pequena ou seja ela de uma grande responsabilidade. Há espaço para você. Outra coisa que ele sempre fazia, ele orava diante de Deus. Era fazendo a obra de Deus e mantendo o dia em oração. Outra coisa, obediente a quem? A Deus. Quantos pais, quantas mães, quantos de nós, muitas vezes, não somos obedientes aos nossos pastores, aos nossos líderes. Outra coisa, que ele era uma pessoa humilde de coração. Sabe de uma coisa? Que fez Neemias crescer diante do palácio a sua humildade. Olha, Jesus Cristo, ele disse bem claro para a sua igreja, e continua ainda falando para nós. Muitas vezes, Pai, nós estamos desesperados, angustiados, com a nossa alma inquieta. Ao que Jesus vai falar: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e acharei descanso para vossas. Então nesta noite descansa a tua alma. Seja humilde para aprender, para ouvir as instruções através do seu pastor, da sua dirigente, do ciclo de oração dos jovens. Porque Deus está usando Neemias, Deus está usando homens e mulheres de Deus para trazer a humildade de volta aos nossos púlpitos, à nossa obra de Deus. O que ele era? Motivado. Motivado por quê? Por causa de uma palavra. Você sabia que Deus tinha uma aliança com Israel? E Deus disse assim: olha, Israel, vocês, depois de muito tempo, vocês não serão mais envergonhados. A certeza, crianças e adultos que estão aqui, é saber que a nossa motivação tem que ser a palavra de Deus. Se ela diz para nós: olha, não os espanteis, porque sou Deus que faço. Não os espanteis por causa alguma, porque eu sou Deus que estendo as mãos, quebro a lança, corto a lança, despedaço os carros do fogo. Ele tinha uma motivação que era a palavra de Deus. E a coisa que motivava a Neemias era a palavra de Deus aos nossos corações. Outra coisa que Neemias era justo. A justiça de Deus sobre a vida de Neemias era grande, ele era justo para com todos. Esses é alguns dos tijolinhos que o tio Marcos disse ao coração de vocês, para mostrar algo, igreja. Na obra de Deus, não existe mais o que mais importante do que a oração. Não existe mais algo mais importante do que a palavra de Deus. E segundo aquilo que nós temos em mente, se eu quero fazer a obra de Deus, eu não devo me beneficiar por algo próprio. Neemias pensou no seu povo que estava destruído. E muitas vezes, crianças, nós pedimos somente para nós. Mas diga-se comigo: eu preciso fazer a obra de Deus, não pensando somente em mim, mas pensando no meu amiguinho que está do meu lado. Sabe de uma coisa, crianças? Quando você receber uma oportunidade para louvar, se alegre com alguém que está do seu lado também. Diga assim: olha, amiguinha, vamos ensaiar um louvor juntos, para a gente incendiar a igreja com a presença de Deus. Quando você está fazendo isso, você está dizendo: olha, há espaço para Jesus nos usar de uma forma especial. Crianças, e uma das coisas que tocava Deus falou no meu coração tremendamente, é que algo que havia no coração de Neemias, e eu quero passar para a igreja, que diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? Neemias não conseguiu fazer a obra de Deus se o amor de Deus no coração dele não fosse implantado. Então, pais, mães, crianças que estão aqui, se eu quero fazer a obra de Deus, eu devo pensar que existe um amor para com o meu próximo. E esse amor procede de quem? De Deus. Porque aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. É amor. Neemias se colocou no lugar de Israel, dizendo: Senhor, eu quero reconstruir aquela nação. Eu quero reconstruir os muros, porque o teu amor por aquela nação também está implantado dentro de mim. E nos dias de hoje, o Evangelho de Deus, como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Para finalizar, eu quero dizer para os irmãos: eu só posso fazer a obra de Deus se o amor realmente de Deus for implantado dentro do meu coração.
Não existe mais algo precioso do que fazer com alegria a vontade de Deus e a obra do Senhor. Eu gostaria que você ficasse sobre os pés agora, em nome de Jesus. Gostaria de orar por toda a igreja agora, em nome do Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, eu quero apresentar essa igreja em tua presença. Meu Deus, eu sei que nós estamos numa festividade, Pai querido, em tua presença com o nome, Senhor. Contigo eu não posso parar de fazer a tua obra. Eu não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda. Mas, Senhor, se o teu amor não tiver implantado de nós, não poderemos, ó Pai, dar um passo algum, Senhor, se a tua mão não for conosco. Meu Deus, o Senhor, meu Deus e Pai, viu a intenção de Neemias, mas a intenção de Neemias só foi completa porque a mão do Senhor era com ele. Meu Deus, o desejo no coração dessas crianças de fazerem a tua vontade, Senhor, fazer a tua obra, que a mão poderosa tua esteja estendida sobre elas. Meu Deus, sobre o desejo de cada homem, de cada jovem, cada criança, Senhor, cada idoso que está aqui, Senhor, o desejo para ser realizado e completo é se a tua mão irá com eles. Meu Deus, eu te peço agora, confirma ministérios, confirma, Pai, a tua graça, confirma o teu amor sobre cada coração, conforme a tua vontade. Jesus, obrigado por essa presença, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade. E que teu nome seja glorificado, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero finalizar aqui dizendo algo para os irmãos. Neemias era um missionário, sim ou não? Sim. E missões se faz o quê? Também semear, ou seja, ofertando. E principalmente indo, fazendo a obra de Deus. Se você não tem condições de ofertar na presença de Deus, na casa de Deus, vá você. Se você tem condições de ofertar, mas às vezes tem um medo, uma dificuldade, existe alguém que vai ir ao teu lugar. Mas uma coisa é certeza, de que a oração, o ide do Senhor, é para cada um que está aqui nessa noite. É para você, pai, é para você, jovem. Deixa Deus te usar, deixa as mãos de Deus te guiar, porque o mais Deus fará através da sua vida. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, crianças?